A paz do Senhor Jesus. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje a gente vai em Joel, que foi um profeta de Deus. E antes da gente entrar na palavra do Senhor, a gente vai ver um pouco do resumo do livro de Joel, que diz assim: Joel era relacionado à situação da praga de gafanhotos e da seca com o julgamento divino. A mensagem de Joel é que, se não houvesse arrependimento, novas punições viriam sobre eles. Então, antes de nós entrarmos na palavra, Joel era um profeta que a mensagem dele falava sobre o arrependimento para esse povo. E essa situação que esse povo estava vivendo estava em pecado. E aí Joel falou para esse povo, né, que se eles não se arrependessem, viriam novas punições, né? Se esse povo não se arrependesse verdadeiramente, viriam coisas muito mais piores. Então, para que a gente possa entender, porque aqui já está falando, né? Praga de gafanhotos. Então, a gente sabe que gafanhotos, aonde tem gafanhoto, é uma destruição por completo. Então, quando já tá, o contexto da palavra já está bem contestada para que você possa entender a palavra. Então, vamos para a palavra do Senhor, que diz assim, a gente vai ler o capítulo 1, o verso 10, 11 e 12, para que a gente possa entender mais ainda, para que a gente possa abrir mais a nossa mente para a palavra do Senhor. O 10 diz assim, o verso 10: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e mosto se secou, o azeite acabou. E envergonhai-vos, lavradores, gemei, veadeiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, e também a romeira, a palmeira e a maceira. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então você já tem uma ideia o que uma praga de gafanhotos não faz, né? Diante de plantações, diante de árvores. Então esse povo aqui estava assolado, né? Tanto como ele estava assolado eles mesmos, como o campo e a terra que estava entristecida, né? Porque estava tudo destruído, o trigo estava destruído, já não havia mais vida, né? Já não havia mais vida, não tinha mais quase alimento para esse povo. Eu creio que não tinha alimento era de jeito nenhum, devido a esses gafanhotos. Só que a gente vai entender que Deus nos chama para o arrependimento. Porque como você ouviu que Joel já tinha falado para eles, que Joel disse: arrependei-vos, 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 porque senão vem coisa muito mais pior. E Deus, ele é tão misericordioso que antes de vir punições maiores para nós, ele nos chama para o arrependimento verdadeiro. Um arrependimento onde a gente não volte a fazer aquilo que a gente estava fazendo, que desagradava a Deus. Então, o Senhor, nosso Deus, é tão misericordioso que ele vai falar aqui, no 13 até o 20, o que a gente tem que fazer. O que é que a gente tem que fazer para o arrependimento verdadeiro, para um arrependimento sincero. Não é um arrependimento, me arrependi hoje, vou pedir perdão pelo meu pecado e amanhã eu cometo ele de novo. Daqui um mês eu cometo ele de novo. Não, um arrependimento sincero. E Deus vai nos ensinar aqui em Joel, do 13 ao 20, como é que Deus nos chama para um arrependimento. Vamos para a palavra do Senhor que vai dizer assim, o verso 13. Cingei-vos e lamentai-vos, sacerdote. Gemei, ministro do altar. Entrai e passai a noite vestido de saco, ministro
do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. No verso 13, ele está nos chamando para um clamor, para uma súplica, para um arrependimento verdadeiro, para nos prostrar, nos humilhar diante dele. E ele não chama uma pessoa, ele chama todas as pessoas da terra, principalmente os sacerdotes e os ministros do altar. Nós precisamos voltar. Nós precisamos se arrepender. Nós que estamos no altar, nós precisamos nos arrepender. Porque o Senhor nos chama para um arrependimento antes de vir a sua punição. E a gente vai para o verso 14 que diz: santifica um jejum, convoca uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. No verso 14 ele diz: se santifiquem em jejum. Convoque assembleias, convoque a congregação, convoque os anciões e convoque todos os moradores da terra. Convoquem, chamem para uma santificação, para se santificar com jejuns, com oração, com busca, com clamor, com quebrantamento, com choro. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos entender o que Deus quer nos falar. A gente precisa descer. A gente precisa se prostrar diante de Deus. Porque somente Ele é soberano. Somente Ele é soberano. Hoje a gente não quer mais, hoje não quer mais se render, hoje a gente não quer mais se arrepender, hoje a gente não quer mais se prostrar, chorar, rasgar o vosso coração diante de Deus, não queremos mais, colocamos aquela capa de dureza, de firmeza, e aonde Deus está olhando para nós dizendo: você só precisa descer, você só precisa se humilhar, você precisa se prostrar diante de mim. Porque Ele é a nossa única salvação. Ele é a nossa vida eterna. Não há outro caminho. Não há outra saída. Somente Jesus. E aí a gente vai para o verso 15. E aí o verso 15 diz: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto. E virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Aí você já imagina, se na palavra está dizendo ai do dia, está dizendo ai de você. Olha como é poderosa a palavra do Senhor. Ai do dia, e eu pego ai de você, ai de mim. Porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do todo. Você já imagina a assolação que vai vir do Todo-Poderoso, se eu e você não nos arrepender, se eu e você não nos quebrantar diante de Deus, se eu e você não reconhecermos que Deus, Ele é Deus e que nós precisamos dele sim. Porque a nossa carne, ela é inclinada para o mundo. A nossa carne, ela é inclinada para o pecado, mas somente Jesus pode nos transformar verdadeiramente. Você tem que entender isso. Somente Ele. E não espere o dia do Senhor chegar, porque eu não sei o que vai ser de nós se andarmos dessa forma, se nós não se arrependermos, se nós não se humilharmos, se prostrarmos diante de Deus. Hoje nós não queremos mais chorar na presença de Deus.
Hoje nós não queremos adorar em verdade, em espírito. Hoje nós queremos viver de uma falsa adoração, de uma falsa busca. Não viva dessa forma, porque o dia do Senhor virá. E ai de você, ai de nós, se não nós nos arrepender, se não tiver arrependimento verdadeiro dentro de nós, se não tiver mudança de vida dentro de nós. E no verso 16 diz: porventura, o mantimento não está cortado diante de nossos olhos. A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. Não há alegria no meio desse povo, porque os seus mantimentos estão faltando. Mas o Senhor chama eles aqui a um arrependimento, para que não viessem punições maiores, e assim é para mim, e assim é para você. O Senhor nos chama para um arrependimento maior. Que você entenda essa palavra de Deus. O Senhor te chama hoje para um arrependimento verdadeiro. Não um arrependimento que você se arrepende hoje, pede perdão ao Senhor hoje, mas amanhã comete novamente, comete daqui um mês. Arrependimento é transformação de vida. É reconhecer que existe um Deus soberano que transforma a nossa vida de dentro para fora. Para que a gente não venha viver de fachada. E aí a gente vai para o 18. Não, por 17. A gente vai agora para o versículo 17, que diz: as sementes apodrecerão debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns deturpados, porque se secou o trigo. Olha o que esse povo está passando por causa de pecados. Olha o que esse povo estão passando por causa da desobediência. Está tudo. As sementes apodrecem debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo, não há mais comida. Olha o que a desobediência faz. Olha o que o pecado traz, dor. Que venhamos nos arrepender, que venhamos tomar posse dessa palavra para nós, que venhamos deixar a palavra do Senhor trabalhar em nós. Aí vamos para o 18, que diz: como geme um animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Até pasto para os animais não tem mais, secou-se tudo. Por causa de quê? Desobediência a Deus. Também os rebanhos de ovelha já estão perecendo. Já não quase há mais ovelha. E as que tem estão perecendo. Por causa de quê? Da desobediência. Por causa do pecado. Por causa das nossas vontades. Talvez se esse povo tivesse feito a vontade de Deus, tivesse andado no caminho do Senhor, mesmo a gente sabendo que é difícil, mas é possível sim ser transformado pelo poder de Deus. É sim, meu irmão. É possível. Somente Ele faz grandes coisas na nossa vida. E se esse povo tivesse, não estaria passando por tudo isso. Se esse povo tivesse obedecendo a Deus, não estaria passando por tudo isso. E aí a gente vai para o verso 19, que eles dizem assim: a ti clamo, Senhor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama destruiu todas as árvores do campo. Olha a que ponto esse povo chegou, mas só vieram clamar ao Senhor quando tudo estava destruído, quando já não tinha mais pasto, quando já havia deserto, quando a chama consumia tudo, quando todas as árvores estavam destruídas. Aí só assim esse povo foram clamar a Deus. Que essa palavra, esse exemplo,
desse povo, onde a profecia que Joel trouxe sirva de lição para mim e para você. Que a gente não procure a Deus quando tudo estiver pior. A gente tem que procurar o Senhor bem antes. Tem que buscar Ele bem antes. Tem que ter um relacionamento com Ele bem antes de todas as coisas. E a gente vai finalizar o 20, que diz assim: também todos os animais do campo clamam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Olha a quantidade de destruição por causa de desobediência, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Por isso que nós viemos hoje refletir, parar para pensar, que nós viemos nos arrepender. Hoje, Jesus te chama ao arrependimento verdadeiro. Porque não deixe para clamar a Ele quando tudo estiver pior. Ele chama você hoje e agora para um arrependimento verdadeiro, sincero. Um arrependimento de transformação. Para a gente encerrar essa palavra de Deus, a gente vai para o capítulo 2, o versículo 13 diz assim: e rasgai o vosso coração, não a vossa veste, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio, em ira-se grande e em benignidade, e se arrepende do mal. Deus está chamando você hoje para rasgar o vosso coração diante dele, para que você venha ao arrependimento e para que você se arrependa de todo o mal que você tenha cometido. Amém? Que você receba essa palavra de Deus, medite na palavra do Senhor, procure estudar a palavra de Deus, procure entender a palavra do Senhor, que o Senhor quer falar contigo. Tire tudo que arde bom nessa palavra. Pegue para você, guarde na tábua do seu coração e medite. Não só medite, mas também deixa ela te transformar. Deixa ela mudar as tuas atitudes. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.